Vamos lá então, rapaziada. Ó, Jones Manuel foi no Flow Podcast e parece que o clima esquentou lá com o Tramontina. Vamos ver. E a prova que dá certo é a China, né? Na China, o crédito é majoritariamente público, é o sistema financeiro mais regulado do mundo. E. Ô, Jones, mas lá é uma ditadura, Jones. Não, mas como assim uma ditadura? É uma ditadura. Não tem liberdade individual, você não tem liberdade de imprensa, o funcionamento da justiça. E eu não vou comparar com a justiça, neste momento, justiça brasileira, que Bom, eu vou partir do pressuposto aqui que o Tramontina tá sendo irônico e fazendo aqui às vezes de advogado do diabo, né? Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo e vamos ver o que que acontece, o que que aconteceu tem aí. acertos e tem erros, e muitos erros também, Certo. né? É, mas é ditadura. Como também quando a gente pensa em Cuba, que realmente tem a educação para todo mundo, Perfeito. que tem um sistema de saúde que não é muito desenvolvido, mas atende a todo mundo, sem dúvida alguma. Sim. Mas também é uma ditadura. Ninguém pode falar nada contra que o couro come e a cana é longa. Então, eu acho meio complicado quando a gente fala assim, mas vamos usar o sistema chinês para fazer com que todo mundo, ou a gestão seja diferente. Bom, mas lá, cara, é uma outra história, né? Então, veja, Carlos, a gente poderia passar muito tempo debatendo a realidade chinesa. Eu, enquanto um comunista atuando no Brasil, eu prefiro pegar o que eu acho que são exemplos positivos e aplicáveis à realidade brasileira da China. Então, vamos abstrair só um pouquinho nesse momento o Tá. debate se a China é uma ditadura ou não. Dito isto, o sistema político chinês tem algumas coisas muito boas. Por exemplo, na China, não haveria como um deputado da Assembleia Nacional do Povo, que é o nome do congresso deles, defender que uma potência estrangeira sancione seu país, interfira nos assuntos internos e defender a entrega de riquezas naturais chinesas para os Estados Unidos. Como Eduardo Rapaz, se um filho de um ex-presidente da China mete uma dessa lá. Ah, meu querido. No mínimo, pelotão de fuzilamento. No mínimo. Bolsonaro está fazendo. Na China, esse deputado seria caçado, preso e talvez fuzilado. Eu não sou Talvez simpático à não, eu pena de acho morte porque eu sou uma pessoa muito muito humanista. provável. Mas a parte do preso e caçado eu sou muito a favor. Na China, nunca teria acontecido o que aconteceu no Brasil, que com a desculpa de combate à corrupção na Operação Lava Jato, 4 milhões de empregos foram destruídos, né? O complexo petroquímico brasileiro foi pro vinagre, a construção civil brasileira foi pro vinagre, e aí, e friso, Cara, eu acho assim, na época aí, né, Operação Lava Jato e tal, as empresas que participaram do esquema de corrupção, obviamente, tinha que ter uma forma de punição. Quais, quais seriam elas na minha visão? Prisão do CEO, do dono responsável pela corrupção, prisão e prisão de verdade, né? Deixar preso um tornozeleira eletrônica em casa, não. Multa multimilionária, talvez bilionária, a depender do quão, quão nocivo foi para o país o esquema de corrupção daquela empresa. E, cara, a empresa em si, CNPJ, se mantém. Por quê? Cara, tinha construtora que estava sim envolvida em esquema de corrupção, mas que mundo afora, de cada 3 licitações que participava, levava 2. Então, assim, cara, é dinheiro vindo pro nosso país, sacou? É dinheiro que essa empresa tava indo prestar serviço lá fora e trazendo, pagando imposto aqui, entendeu? Então, cara, e fora os empregos que essas empresas geravam, que, porra, não adianta. Você não pode culpabilizar um CNPJ e falar que essa empresa é corrupta, irmão. Quando você fala essa empresa é corrupta, vai do porteiro ao dono, mano. E o porteiro que perdeu o emprego não tem nada a ver com isso, brother. Sacou? O engenheiro que tava ali trabalhando não tem nada a ver com isso. Os peão da obra não tem nada a ver com isso, brother. aqui não se trata de negar o combate à corrupção, mas com desculpa de combater a corrupção, se destruiu capacidade produtiva do país, se destruiu empregos, né? Então veja, o Sérgio Moro não existiria na China, né?
Porque, Não inclusive, existiria. dentre outras coisas, o Sérgio Moro, ainda no governo Lula 2, ele foi fazer um cursinho, treinamento nos Estados Unidos para juízes de combate à corrupção, que isso era algo público, legalizado. É convênio do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos para mandar policiais federais, Aham. magistrados e por aí vai para fazer cursinho nos Estados Unidos. Isso não existe, O- né? E também tem a situação de, cara, eu já escutei falar que o Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio, né, o BOP, da Polícia Militar, eles vão até os Estados Unidos para dar curso, ministrar curso pra SWAT, brother. Porque os caras, quando vê o que o BOP faz aqui no Rio e como o BOP atua, eu falo, brother, vocês são malucos, sacou? A gente aqui lida com terrorismo de forma X, vocês lá lidam com terrorismo dia após dia e noite, subindo território completamente hostil e quase que impenetrável, sacou? E mesmo assim vocês vão lá e conseguem fazer o que vocês têm que fazer. Então vem aqui dar um curso pra gente, mano. Veja, a China isso não poderia acontecer. Dentre outras coisas, isso explica porque a China é o país que mais cresce e se desenvolve do ponto de vista socioeconômico nos últimos 30 anos. E no Brasil, a gente tem, por exemplo, um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas não tem a capacidade suficiente para refinar todos os derivados de petróleo que precisa. O povo paga uma Essa é fortuna no maluquice, gás de né? cozinha, na gasolina, no óleo diesel, a gente está importando e poços do pré-sal, assim como outros campos de petróleo, estão sendo entregues para grandes empresas preço de estrangeiras banana. explorar. Inclusive, elas ficam com todo o lucro da exploração, só precisa pagar 7% em cima do lucro final, abatido os custos, né? Então, veja, a China tem muitas coisas boas para a gente aprender. Eu acho que, por exemplo, o sistema de redes sociais da China. A China desenvolveu tecnologia nacional própria. Ela não depende das big techs dos Estados Unidos. E lá na China é proibido você sair mentindo em massa, dizendo que não tome vacina, porque se você tomar vacina vira jacaré. Eu acho isso muito bom. Eu não acho que uma pessoa Cara, essa do jacaré foi foda. tem que ter direito de sair difundindo informações em massa que vai matar pessoas, como é feito pelo governo Bolsonaro. Eu acho bom. Mas Assim, tem um problema. O problema é, alguém tá dizendo o que é mentira e o que não é mentira. então, mas, Igor, é porque, veja, assim, tem coisas que são subjetivas. Aham. Por exemplo, Jones A verdade não é subjetiva, mano. Não é. Entendeu? Estudo, ciência não é subjetivo, brother. é muito bonito. Isso é uma opinião subjetiva, né? Minha esposa Da acha... Mirella. minha esposa, Mirella, acha que eu sou lindo. Você pode estar errado nisso, tal qual na política, e não achar. Isso tudo bem, isso é uma opinião subjetiva, passiva de debate. Sim. Tem pessoas que estão equivocadas e acham que 87 é do Flamengo. Mas 87 é do esporte, isso é óbvio. Porra, Jones, aí não. Aí, mano. Aí, porra. Eu gosto tanto de você. Não vamos entrar nesse debate, não, mano. 87 é do Flamengo e acabou o assunto. Mas a gente pode debater. Mas que precisa tomar uma vacina, por exemplo, para febre amarela, isso não é passível de debate. Isso está pacificado na literatura científica, isso tem estudos, isso tem teste, isso tem pesquisa e por aí vai. Que quando vem uma pandemia, que o principal forma de contágio é o contágio a partir da troca de fluidos da fala e por aí vai, que precisa usar máscara, isso está pacificado. Isso não existe controvérsia. Não, Perfeito? concordo contigo. Então, o problema disso que a gente tá falando. E o que eu fico pensando é que, assim, se o ser humano médio fosse Gandhi, eu tô contigo. Que aí a gente teria... Mas, ó, tu precisa ler mais sobre Gandhi, porque Gandhi não era... Gandhi não era Tem maneiro, um livro não, do mano. Domênico Lossurdo que é A Não Violência, a História Fora do Mito, que precisa dar uma lida melhor em Gandhi, que não é um bom exemplo, não. Tá Você- bom, então se o ser humano médio fosse... Fidel Castro é um exemplo fosse, melhor. Não sei é lá. também. Che não. Guevara. Era muito pacífico. Porra, aí não. fudeu, né? Aí nós vamos fuzilar os outros, porra. Não, mas Che Guevara, ele não fuzilava ninguém, não. Tá bom, tá bom. Só Não dava, os não. torturadores. Tu da que é o ditadura. professor de história. O que eu tô dizendo é que, assim, existem... eu não duvido, ou você vai concordar comigo que existe uma grande possibilidade de quem está no poder não ser exatamente um exemplo de humanidade e que queira, talvez,
a manutenção do próprio poder, e uma das melhores ferramentas para fazer isso é o controle do discurso, não é? Perfeito. Então, por meio de dispositivos e de leis que são criadas com uma boa intenção e que, ainda que elas existam com o objetivo de defender o povo e tudo mais, elas podem ser subvertidas pro próprio bem desse governante, aí sei lá, alguém. E o meu problema com o que pode e o que não pode, o que pode ser mentira ou o que é considerado mentira hoje, pode não ser considerado mentira amanhã, é justamente esse. Quem, na verdade, que é o cara que vai definir o que é mentira. Porque eu concordo que existem coisas que estão passando. Pô, mas calma aí, mano. Calma aí. Olha só. Como o Johnny disse, subjetividade dá pra debater. Tem uma frase que diz: futebol, política e religião não se discute. Eu acho que discute. Eu acho que debate. Eu acho que dá pra você minimamente chegar num consenso sobre essas determinadas coisas. Agora, não dá para um historiador pegar fatos históricos, estudar fatos históricos, desmembrar minuciosamente esses fatos e expor. Ele não está dando opinião. Ele está dizendo o que aconteceu, a forma que aconteceu e comprovando como aconteceu. Mano, é verdade. Eu tenho pra mim que a partir do momento que alguém me comprova alguma coisa, é verdade, não tem discussão. Vamos falar sobre a vacina. O fato de que quando você, porra, tu tá gripado, tu faz o quê? Tu toma um remédio, irmão. Por quê? Porque aquele remédio tem comprovação científica de que ele é para aquele resfriado, de que ele é para a sua dor de cabeça, de que ele é para a sua dor na coluna, de que ele melhora a tua condição atual. Você vai debater? Não dá pra debater, cara. Então, assim, quando a verdade está posta e comprovada, não existe quem vai medir o que é verdade e o que é mentira. Irmão, a história, a ciência, é fácil, não é uma lógica difícil de se chegar. Classificadas. A gente evoluiu como humanidade, a gente sabe que a Terra ela não é plana, por exemplo. Perfeito. né? Exatamente. Agora, existem vários outros debates que, para serem instrumentalizados e direcionados para um fim específico que alguém vai se dar bem, eu acho que é um pulo, porque o ser humano é complicado nesse sentido. Não, então o ser humano é o que suas condições históricas fazem dele. Mas vamos aqui partir de duas premissas. Veja, eu entendo a sua preocupação, mas teu discurso lembra um pouco aquele livro horrível do George Orwell, 1984, né? Que é a preocupação com o grande irmão que vai manipular 1984 não é tão ruim assim não, Jones. Calma aí, mano. Eu tenho 1984 aqui, mas, pô, faz parte da minha coleção de livros que eu nunca li. a verdade. Veja, tem um vídeo muito clássico da internet que é maravilhoso, que é o único momento da história humana em que o Maluf foi o cara da razão. Que é um roda-viva, né, de muitos anos Isso daí Porra, isso aí é um fato histórico pra cacete. atrás, que é o Maluf defendendo a pessoa eu vi obrigatório isso usar aí cinto já, de pô. segurança E não fumar em e lugar não fechado. fumar em lugares fechados, né? E a bancada do Roda Viva tava contra, né? Eu vi esse vídeo. Pronto. É E o famoso, Maluf né? foi a primeira. O cara fala assim, pô, mas aí eu vou andar no avião e vai ter aquele cara chato que tá nervoso, que tá enchendo o meu saco, passando mal, falando pra caramba. E eu não vou poder acender o meu cigarro pra relaxar. Aí o outro fala, pô, mas aí a pessoa vai ter que andar de cinto, ela vai ter que usar um troço apertando ela e não poder dirigir confortavelmente. O maluco fala, é exatamente isso. E única vez Isso é fato. É. Isso é história. fato. na história humana que o Maluf Exatamente. foi a voz da razão. Veja, viver em sociedade parte do pressuposto que tem várias decisões que vai escapar do indivíduo, Sim. do eu individual. Uhum. Inclusive, se a gente for para a psicanálise, o Freud, ele fala que
o processo de desenvolvimento de um superego é você conter vários dos seus desejos e impulsos imediatos, né? Não há como viver em sociedade se você quiser satisfazer de imediato todos os seus desejos e impulsos. Você precisa ter um princípio de realidade que organiza, inclusive, a satisfação dos impulsos dionisíacos e variadas formas de desejo. Então, veja, Os impulsos isso é adolescentes. pressuposto da sociedade. Nos últimos anos se desenvolveu um discurso libertário, e aí não falando da sua pergunta, mas o discurso libertário imbeciloide, Tá. que nega esse princípio de sociedade, que é há convenções coletivas, há acordos coletivos que sem eles a gente não consegue sobreviver, né? Então, isso tem para a saúde, isso tem para o trânsito, isso tem para cuidado com as crianças, isso tem para alimentação. Veja, é importante que tenha uma Anvisa, por exemplo, que fiscalize a situação de restaurantes e bares, porque senão cada um vai poder fazer o que Porra, quer e a gente vai ver tendo intoxicação. Inclusive, brother, eu acabei, tipo assim, sei lá, há 20 minutos atrás, meia hora atrás, eu mandei pra mim abrir meu celular, tava lá no Google uma notícia, mano, de um restaurante que a gente já comeu e que a gente passa na frente dele direto quando vai no Barra Shopping, que ele foi fechado hoje ou ontem, não me lembro, e teve galera presa por ele estar vendendo comida vencida, sacou? E era um restaurante japonês, brother. E a gente jamais comer em restaurante japonês. A gente ficou assim, caralho, meu irmão, que isso? E a gente já comeu lá. Imagina se a gente já comeu o troço vencido. Provavelmente comemos, né? Alimentar, por exemplo. Qual é a grande questão? Nós, enquanto comunistas, a gente não defende confiar em governo, a gente defende descentralizar os mecanismos decisórios, criando o que a gente chama de poder popular. Então, quem é que vai decidir o que é permitido ou não, o que deve ser estimulado ou não nas redes sociais, a partir da dinâmica de governança algorítmica? A gente vai decidir isso de baixo para cima, a partir de conselhos populares que vão estabelecer um plano de governança algorítmica. Então, por exemplo, vamos decidir, vamos debater nos locais de moradia, de estudo, de trabalho, nas universidades, nas assembleias populares, como é que a gente quer que funcione a internet. O que a internet vai estimular, o que a internet vai desestimular. Pode discurso racista? Pode não. Opa, o algoritmo vai jogar para baixo. Pode discurso machista? Pode não. Pode pedofilia. Mas aí, o Johnny, você vai bater de frente com uma coisa chamada Big Tech. E as Big Techs querem dinheirinho no bolso delas, né? Então, assim, eu acredito que nesse momento você pode fazer pô, o debate popular que você bem entender. Mas não vai rolar desse jeito, mano. Enquanto as Big Techs tiverem dinheiro, lobby, porque, meu amigo, as Big Techs têm lobby pra cacete no Congresso. Apoio da maioria, porque eles têm. Não adianta falar que não tem, porque tem. Aí, tipo, aconteceu aí o caso do Felca falando sobre a adultização e tal. Foi uma coisa que viralizou, que estourou bolhas, que foi parar na televisão, que, pô, todo mundo que é são da cabeça concorda minimamente com o que ele tá falando ali. E aí a Big Tech faz alguma coisa. Pra quê? Pra falar, ó, a gente é bonzinho, a gente, pô, também escuta vocês, a gente tá de olho. Mas não tá de olho porra nenhuma, é só pra inglês ver, como diria minha santa avó, entendeu? O vídeo do Felca mostrou agora que se você ficar nas redes sociais pesquisando conteúdo pedófilo, a rede social vai ficar te entregando. Sim. Pode não. Pode discurso negacionista contra a vacina? Pode não. pode. Pode discurso dizendo que, fazendo fake news contra povos indígenas, dizendo que é tudo ladrão, que tá roubando a Amazônia e tal? Pode não. Pode não. Pode discurso mentiroso sobre nióbio e grafeno contra indígenas, quilombolas? Pode não. Pode ficar dizendo que se o filho for gay, bate nele que ele deixou de ser gay? Pode não. E aí você define isso de baixo para cima a partir de mecanismos. Porque, veja, Mas isso aí acontece no mundo utópico, né, ô Jones? Cara, infelizmente aí nós vamos ter que discordar, porque isso nunca vai acontecer, mano. Nunca. Por mais lindo que seja, por melhor que fosse para nossa sociedade e pro controle de como as redes vão se comportar, entendeu? Do que vai ser exposto ali, do que não vai ser. Pô, seria lindo, maravilhoso, entendeu? Que só passasse aquele folhetim do Testemunho de Jeová, mano. Mas assim, cara, a partir do momento que uma coisa dá dinheiro pra Big Tech, a Big Tech quer mais, mano. Ela quer mais que seja de.
Ah, mas porra, os caras vão ficar comentando lá em vídeo de criança, link, não sei o quê. Pá. Porra, a Big Tech não vê? Vê, mano, claro que vê. Só que, tipo assim, tá rendendo engajamento. Engajamento gera dinheiro, sacou? Então, eles meio que falam, ah, não tô vendo nada, hein? Ai, meu Deus, não tô vendo nada. Até que acontece um fato, como foi o vídeo do Fel, que eles falam assim, porra, agora não tem como mais disfarçar, fudeu. Vai lá e faz alguma coisa, entendeu? Mas enquanto eles puderem ser cego pra esse tipo de coisa, eles serão cego. Porque vamos botar o caso da fake news aí, cara. Vamos lá. 2026 tem eleição. É um presidente contra um candidato a presidente contra outro candidato a presidente. Cara, os dois vão lá no AdSense da Meta e vão injetar dinheiro a rodo para rodar campanha sobre sobre as suas propagandas políticas, sacou? E isso vai gerar milhões de reais para a Meta. Muitos milhões. Quando você fala sobre todos os candidatos a presidente, prefeito, governador, deputado, vereador, cara, isso daí vamos botar aqui em 4 anos, né? Tem eleição um ano, aí passa 2 anos, tem outra eleição, tal, passa 2 anos. Cara, é bilhão de reais que chega. Então não interessa o que o cara tá falando, se ele tá acusando outro presidente, se ele tá botando vídeo com IA do outro. Não interessa, ele vai responder na justiça, mas depois que ele responde, antes de responder na justiça, mano, o estrago já foi feito, ele já alcançou uma galera, o objetivo já foi alcançado. Aquele dinheiro que ele vai pagar de processo, de repente, por injúria, difamação, contra um adversário, porque ele vai pagar de multa para um TSE, para um STF. Mano, isso daí é dinheiro de pinga, depois que o estrago tá feito, entendeu? Hoje, inclusive, as tecnologias da informação dão possibilidades para a gente de mecanismos de democracia direta, de democracia participativa, né, que com um ambiente realmente democrático, democratização da comunicação, as pessoas com tempo, né, fim da escala 6 por 1, transporte digno, né, uma jornada de trabalho diária de 5, 6 horas, as pessoas têm capacidade de participar plenamente das decisões importantes para a sua coletividade, percebe? Então é isso que a gente defende, porque veja, se a gente for entrar nessa lógica, tem uma figura que é famoso porque é filho de gente importante, né? Que isso acontece muito no Brasil, que é jornalista hoje em dia da Globo Aham. News, pra você ver o nível. Que era uma figura que defendia Nepotismo, né? comércio de órgãos. E aí vinha com essa. É Joel Pinheiro, viu? Da Fonseca, pra quem não conhece. E aí vinha com esse discurso. Que Não, isso, mano. O cara defendia comércio de órgão. Que isso, brother. Tomara que não é possível. Calma aí, mano. Tipo assim, o cara quer um transplante de, sei lá, de fígado. Aí ele vai lá Aí tem uma fila, né, do SUS. Aí ele, tipo, chega lá o fígado prontinho pra ser transplantado, começa um leilão, quem paga mais leva. Que isso, cara. É absurdo. liberdade individual, cada um faz o que quer. Carlos, o que que aconteceria se tivesse comércio de órgãos no Brasil? Nossa. Hoje no Brasil, 30% das famílias. Aliás, hoje no Brasil, as famílias brasileiras, 30% da sua renda é consumida só com pagamento de dívidas. Aí imagina a pessoa poder vender um fígado para pagar uma dívida. Um rim. Um rim, sabe? Um pedaço do Então, fígado, assim, O um rim. fígado não, mas o rim sim. é porque O rim, o fígado. O fígado é O fígado único. é um O pedaço. fígado é pô. único, Mas o perfeito. rim certamente venderia. O Então, fígado assim, regenera, um eu acho que a gente pedacinho, não tem vai. que ter medo de fazer um debate sobre o que são convenções coletivas. Agora, a questão é o modo. Veja, a gente defende desconcentrar poder. O modelo que a gente defende não é um Estado superpoderoso, inchado e tal. É uma esfera política que emane de baixo para cima, construindo um poder popular, até porque a tradição marxista-leninista é uma tradição de conselhos. O nome da República Socialista Soviética vem de Soviets. Soviet significa conselhos em russo. Então a gente quer que as decisões sejam tomadas de baixo para cima e que a vontade geral da população, democraticamente construída e pacificada, se expresse nas decisões do Estado socialista. Que ia ser uma beleza, hein? Tu ia gostar tanto. Eu não sou bilionário, né? Então, se você, Exatamente. se você falou aí que é os bilionários que vão ficar quero- putos, não é comigo. Ué, essa é uma boa desculpa. Mas é isso, rapaziada. O que você acha? Você concorda com o Jones? Concorda com eu? Concorda com a Tramontina? Dê a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto, valeu, falou, é nóis. Eu